No último vídeo, nós falamos sobre a função u de t, a função degrau unitário. Nós vimos que essa função ela não é contínua e que a derivada em t igual a zero do degrau não existe. Apesar disso, nós falamos que era possível calcular a integral da derivada do degrau unitário e hoje a gente vai avaliar em maiores detalhes a derivada do degrau unitário, que a partir de agora a gente vai chamar de delta de t, que é também conhecida como função impulso unitário. Assim como o degrau, a função impulso vai ser usada como entrada para sistemas lineares invariantes no tempo. Então aí a gente tem a figura do degrau unitário e é possível perceber que a derivada do degrau pode ser computada em dois momentos distintos. Quando t é diferente de zero, está claro de ver que a derivada é nula, porque não existe inclinação. Quando t é igual a zero, a curva é vertical, então tem uma inclinação infinita, e a derivada do degrau nesse ponto é infinita. Dessa forma, a gente vai definir o impulso unitário como a derivada do degrau unitário. E chamamos de função delta, ou delta de Dirac, ou função impulso unitário. Então, essa função delta de t ela possui as seguintes propriedades. Ela vale zero para qualquer t diferente de zero, e ela vale infinito quando t vale zero. Além disso, quando você integra a função impulso unitário, você obtém o degrau, como está mostrado aqui. E a área de menos infinito até infinito do impulso unitário vale 1. A gente viu no outro vídeo que essa é exatamente o valor da área quando você está integrando a derivada do degrau unitário. Baseado nessa propriedade número 1, a gente representa o impulso unitário graficamente como uma flecha na origem, ou seja, é uma função que é sempre zero e ela só assume valores quando t igual a zero. Então, quando t igual a zero, essa flecha está indicando que existe um impulso unitário ali. E a gente sabe que a área sob esse gráfico é igual a 1 e está concentrada totalmente na origem, é o único ponto em que essa função é diferente de zero. Eu posso representar também o impulso deslocado, nesse exemplo aí eu tenho um delta de t menos a, né? Então quando que acontece esse impulso? Quando o argumento dessa função aqui vale zero. Né? O argumento dessa função vale zero quando t valer a. Né? Vou ter a menos a, delta de zero, então tem a flecha aqui representando que o impulso está ocorrendo no instante A. Assim como a função degrau, a função impulso ela também é uma visão idealizada. A gente falou que uma forma mais realista de pensar é uma função que vai assumir um valor muito alto aqui e depois voltar para zero em um intervalo de instante pequeno. Então, se esse intervalo, quando comparado ao fenômeno que você está observando, for muito pequeno, a aproximação do impulso unitário está caracterizada de uma boa forma, né? E a área sobre esse gráfico vale 1. Como calcular uma integral que envolve o impulso unitário? Então, a gente quer mostrar que a integral de f de t vezes o delta de t dt, nos limites a e b, é igual a f de zero se esse intervalo AB contém o zero. Tá? Se ΔT é igual a zero para t diferente de zero, a integral deve assumir valor zero para qualquer intervalo que não contém o zero. Então, só faz sentido você calcular a integral de uma função que envolve o impulso unitário se ela contiver o zero dentro desse intervalo, né? Porque a função impulso só assume algum valor quando t é igual a zero, quando seu argumento é zero. Né? Para todos os outros valores, a função impulso é nula. Então, a gente vai supor que tem um intervalo A e o B, e o zero está dentro desse intervalo. Então, A menor que zero, menor que B. Então, eu quero calcular essa integral de A até B, de f de t delta t, que é a nossa função impulso, e isso aqui é a mesma coisa que a integral de A até B, de f de t
vezes a derivada do degrau em relação ao tempo dt. Então, isso aqui é o impulso unitário. A gente pode aplicar uma integração por partes. Para quem não lembra, aqui tem um pequeno lembrete: a integral de udv é uv menos a integral de vdu, né, nos mesmos limites. E aí vai ficar assim. Então, eu estou integrando essa função aqui. Vai ser f de t u de t, nesse intervalo AB, menos a integral de AB df de t dt vezes u de t dt. Reparem que u de b igual a 1 e u de a igual a 0. A gente escreveu que a menor que 0, que é menor que b. Então, a função degrau, para valores menores que 0, ela também é nula. Então, por isso que o u de a vale 0. Então, essa função aqui, f de t, u de t, eu tenho que avaliar ela em b e depois fazer menos ela avaliada em a. Né? Então, só vai existir o valor em b, que vai ser o f de b vezes o u de b, que vale 1. Então, vai ficar o próprio f de b, menos o f de a vezes o u de a. Como o u de a vale 0, não tem mais nada nessa parte aqui. Menos essa integral aqui, de a até b, de df de t dt, u de t dt. O que mais que a gente sabe? Que a função degrau, ela vale 0 para t menor que 0. Então, também não faz sentido eu integrar essa função aqui de a até b. Eu só preciso integrar essa função começando do 0 até o b. Tá? Então, o u de t saiu da integral agora e ele foi aplicado aqui no limite, nos limites de integração. Então, eu tenho f de b menos a integral de 0 até b da derivada de f em relação ao tempo. Então, eu estou integrando uma derivada de uma função. A gente já falou que a integral da derivada da função é a própria função avaliada nos limites. Tá? Então, aqui eu vou ter o f de b menos f de b menos f de 0. Esse f de b vai cancelar com f de b aqui dentro. Esse menos vai trocar o sinal do f de 0 para mais e eu vou chegar aqui em f de 0 como resposta. Então, a gente queria confirmar que a integral de a até b de f de t delta t dt vale f de 0 se AB contém o zero dentro desse intervalo. Então, quando você está calculando a integral de uma função que envolve o impulso unitário, basta você avaliar aquela função em zero. Então, aqui tem alguns exemplos. Nesse primeiro caso aqui, o zero está dentro desse intervalo de menos 1 até 3, e eu tenho ΔT, então eu só preciso avaliar essa função aqui em t igual a zero. Quando t igual a zero, essa exponencial aqui vale zero, né? Então eu vou ter o 2 aqui, essa exponencial vale 1, me desculpe, então aqui eu vou ter 2 vezes 1, e o valor dessa integral aqui vai ser 2. Nesse caso aqui, reparem que o zero não pertence a esse intervalo aqui. Tá? Então, essa função impulso ela nunca acontece. Então, o valor dessa integral aqui é nulo, porque delta de t é sempre zero nesse intervalo aqui. Nesse caso aqui, eu estou com 0 menos até 3. Então, lembre que 0 menos é uma aproximação do zero pela esquerda. Então, o zero está sim contido nesse intervalo aqui. E eu preciso avaliar essa função aqui, então, em zero. Novamente, a exponencial de zero aqui vai me retornar 1, então eu vou ter 2, que é o valor dessa integral aqui. Integral de menos infinito até infinito, o zero está dentro desse intervalo, então eu avalio essa função aqui em zero, o valor dessa função em zero é o 3. Aqui é a mesma coisa, menos infinito até infinito, o zero também está contido dentro desse intervalo, eu preciso avaliar essa função aqui em zero, que também vai me dar como resposta o 3. Reparem que delta de t e delta de menos t possuem o mesmo valor. Tá? Então, aqui, quando t é zero, eu tenho o impulso está ocorrendo. Aqui, quando t é zero, o impulso está ocorrendo também. Isso não modifica a forma como eu faço o cálculo da função.